Olá pessoas do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vocês vão conhecer algumas lendas de espantalhos. Espantalhos são bonecos muito comuns em sítios, fazendas e chácaras. Eles são feitos para assustar as aves das plantações. Palha e outros materiais são usados na confecção do espantalho. Geralmente são colocados roupas velhas, recheado com palha e uma cabeça feita de couro ou até mesmo segurando uma vassoura. Para a finalização, recebe um chapéu e é posto no meio da plantação a ser protegida. No Halloween, os espantalhos recebem luz interna e servem de decoração. São lembrados como figuras macabras, pois suas feições causam medo em algumas pessoas. Os espantalhos apareciam sendo os personagens principais e geralmente eram trazidos à vida por magia praticada por bruxas europeias que migraram no século XVII para a América. Elas tinham pactos com o demônio e usavam o espantalho para perseguir os inimigos. Há uma tradição popular que diz que cada tipo de espantalho tem um significado diferente. O espantalho sem cabeça, por exemplo, simboliza a morte. Diz a lenda que se você estiver em uma região rural e ver um espantalho sem cabeça, é sinal que alguém da sua família vai falecer em breve. O espantalho sem a mão simboliza a traição. Diz a lenda que algum tipo de traição pode ocorrer na vida de quem avista um espantalho desses. O espantalho sem os pés simboliza a inveja. Dizem que se você avistar um espantalho sem os pés, é sinal que alguém ficará com uma grande inveja de você e por isso é capaz de te prejudicar. Já o espantalho com cabeça de abóbora simboliza o azar. Diz a lenda que ele pode trazer azar na vida de quem chegar perto dele. Selecionei 3 lendas que envolvem espantalhos. A primeira delas é brasileira e envolve um espantalho com o macabro dom da premonição. A segunda percorreu a internet e é sobre um espantalho que gosta de observar suas vítimas. E a terceira é uma lenda muito famosa entre universitários dos Estados Unidos e fala sobre um espantalho protetor. Depois dessas lendas aterrorizantes, você nunca mais vai olhar para um espantalho da mesma maneira. A lenda do espantalho premonitório, do Rio Grande do Sul. Essa lenda foi contada por Dona Lourdinha e se passou na região rural de Ibirubá, no estado do Rio Grande do Sul. Seu Antônio ficou sabendo que a fazenda vizinha foi vendida para uma família distinta, um casal com 5 filhos. Já no começo ele notou que esses vizinhos eram muito trabalhadores, pois arrumaram a roça e colocaram um espantalho muito bonito no meio da plantação. No primeiro dia, seu Antônio ficou admirado e viu que jorrava sangue daquele boneco. Então ele se aproximou e o sangue desapareceu. Dessa forma, o homem pensou que se tratava apenas de uma ilusão de ótica. No segundo dia, no caminho de casa, seu Antônio resolveu observar o espantalho do vizinho novamente. Tudo estava indo bem, até quando a cabeça do espantalho caiu. Então o homem levou um susto e saiu correndo. No terceiro dia, seu Antônio viu que tinham colocado a cabeça do espantalho no seu devido lugar. Dessa forma, ele continuou admirando o boneco, quando percebeu que no lugar do espantalho surgiu uma pessoa sangrando.
O homem aproximou-se novamente do boneco e viu que se tratava apenas de um espantalho e que aquilo só poderia ser outra ilusão de ótica de novo. No dia seguinte, seu Antônio viu que havia muitos carros de polícia na estrada. Então, no caminho, ele avistou um homem sangrando no lugar do espantalho. Quase não acreditou no que via. Seu Antônio se aproximou e reconheceu o rosto do seu vizinho. Os policiais comentaram que o homem havia sido assassinado a facadas e seu corpo tinha sido colocado no lugar do espantalho. A lenda do espantalho observador é a lenda da internet. Reza a lenda que todo dia 7/7 de cada ano, um demônio aparição visita o quarto das pessoas malvadas. Essa aparição não fala e nem vê. Os seus olhos são costurados, sua boca também. Poucos já ouviram e sobreviveram para contar, e os que tiveram essa sorte o descrevem como um espantalho. Os relatos das vítimas são idênticos. Agora você vai saber a história de Billy, um garoto de 16 anos, que teve o azar de ver a criatura. Eu era um garoto mau, não respeitava nada nem ninguém. Certa noite, enquanto eu estava dormindo, eu acordei com um barulho semelhante ao de uma vassoura varrendo o chão. Pensei que poderia ser minha mãe varrendo a casa, mas me toquei que era 2 horas da manhã e meus pais estavam na casa dos parentes. Então, me levantei e fui em direção à porta que dava acesso à rua. Sim, eu fui um covarde. Eu apenas queria fugir, de seja lá o que fosse, mas a porta estava trancada. Então voltei para o meu quarto e tranquei a porta. Me deitei e cobri a cabeça. Foi quando o barulho ficou mais alto e mais alto ainda. Então parou de repente. Eu me acalmei e por um segundo estava tudo bem, mas só por um segundo. Logo em seguida, começaram a puxar meu cobertor. Eu me desesperei e comecei a gritar e chorar. Então, quando olhei, lá estava ele. Oh Deus, era horrível. Ele se vestia como um fazendeiro. Quando ele me viu, a costura que era a sua boca sorriu. E ele emitiu um som, como quando pedimos para ficar quieto. Shhh. Eu não obedeci. Comecei a gritar e chorar novamente. Então o sorriso que era sua costura se transformou em expressão de tristeza. Logo em seguida, ele se arrastou até mim, fazendo com seus pés de palha aquele barulho de vassoura. Tirou do seu bolso uma linha e uma agulha e costurou minha boca. Em seguida, os meus olhos. A dor era tanta que eu nem resisti e gritei. As costuras dos meus olhos e da minha boca se romperam, encharcando o meu rosto de sangue, o que me deixou quase sem ver nada, mas o pouco que vi foi ainda mais horrível. O espantalho tirou de seu bolso algumas fotos e jogou no chão. Depois voltou a sorrir e saltitou até a porta do meu quarto, desaparecendo. Quando sequei o sangue do meu rosto, peguei as imagens. Eram 16 no total. Então vi algo que nunca mais me deixou dormir em paz. Eram todas as fotos minhas, tiradas enquanto eu estava dormindo, datadas de 7/7/1996 a 7/7/2012. E atrás de cada uma tinha a mensagem: vejo você ano que vem. A lenda do espantalho protetor dos Estados Unidos. Essa lenda é realmente famosa nos Estados Unidos. Conta a história sobre um trote realizado com os alunos de uma universidade local.
Eles tinham o hábito de pegar as pessoas que acredita-se serem as mais fracas e ruins do time e os amarravam como espantalhos. Esse trote era bem popular entre os praticantes de beisebol. Esses jovens ficavam pendurados em um campo de milho, muito perto da universidade. Os estudantes colocavam seus colegas ruins de bola vestidos como espantalhos a noite toda. Só iriam os resgatar após o amanhecer. Esse trote macabro continuou por várias gerações, até que um dia, devido à falta de precaução dos jogadores que tinham bebido de forma excessiva, penduraram um jovem de ponta cabeça e por causa do excesso de palha que o cobriam, ele acabou morrendo sufocado. Após essa tragédia, essa tradição foi temporariamente encerrada e os culpados foram absolvidos, após alegarem no tribunal que tudo não passou de um infeliz acidente e, como forma de luto, a universidade ficou sem qualquer tipo de trote por cerca de 5 anos. Passando esse tempo, os estudantes queriam ressuscitar a tradição e resolveram repetir a experiência macabra com novos jogadores da equipe, até que um estudante voltou para a universidade, aterrorizado e chorando, após ser deixado no meio do milharal, amarrado em um espantalho. Ele disse que sentiu um frio intenso, que começou no exato momento em que algo se moveu nas suas costas. Ele jurou que sentiu como se uma força misteriosa o estivesse soltando. Ao sair do espantalho aterrorizado, ele teve a certeza que o mesmo estava vivo, e quando se distanciou, ouviu sussurros na escuridão. Dizem que era o espírito que viveu em um objeto inanimado e é dedicado a proteger os indefesos, para que eles não sofram como ele sofreu. E aí, pessoal, vocês já tinham ouvido alguma lenda de espantalho? Deixa aí nos comentários. Nosso vídeo vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.